Olá, pessoal, como vocês estão? Então, continuando a nossa tradição, né, dessa live semanal que foi iniciada há 3 semanas, essa já é a terceira semana. Então, nessa conversa que eu faço com fonos semanalmente, a live de hoje eu resolvi falar sobre um tema que seguido assim bate a minha porta em vários sentidos, tanto do ponto de vista negativo, quanto positivo, quanto de oportunidades, quanto de desafios. Então, seguidamente eu estou refletindo sobre essa temática, que é a questão do teleatendimento. Em fonoaudiologia, mais especificamente na área de voz. E eu vou falar aqui nessa live de hoje, porque a gente poderia falar milhões de horas, né, sobre o teleatendimento, mas hoje eu vou falar sobre como o teleatendimento pode ajudar você, fono, né, a engajar melhor o seu paciente, porque uma das queixas muito comuns que a gente escuta é que os pacientes de voz desistem, não colaboram, não engajam na terapia, não realizam os exercícios em casa. Então, eu vou compartilhar um pouco sobre como que eu faço na minha prática para poder melhorar essa questão. Como que eu utilizo, sabe aquela história assim de pegar os limões e fazer uma limonada? Então, assim, como que eu utilizo isso para melhorar o engajamento do paciente? Então, meu nome é Mara, para quem não me conhece ainda, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, sou professora de 2 faculdades aqui de Santa Catarina e também conduzo esse perfil Trocas na Fono, onde eu converso com vários fonoaudiólogos, principalmente aqueles que atuam ou querem atuar ou gostariam de atuar na área de voz, com estudantes de graduação também, que gostam dessa área. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo, né, já encaminha também esse vídeo, compartilha com os outros colegas da fono, que você sabe que gostam da área de voz, aqueles assim, ó, que brilha o olhinho já quando falam em voz. Bom, gente, então assim, em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês que eu ainda tô com bastante tosse. Semana passada eu tive uma crise assim de tosse, alérgica, né? Eu ainda tô com tosse. Inclusive o vídeo que eu gravei na sexta-feira passada, eu não postei ainda porque tá me dando muito trabalho na questão da edição, porque várias vezes eu parei para tossir. E mesmo com tosse, eu digo, vou fazer a live, vou conversar com o pessoal. Então assim, ó, me perdoe, né, se às vezes eu tiver que parar e tossir um pouquinho, mesmo assim eu não quero deixar de né, pular uma semana, porque para não perder o hábito de vir aqui conversar com vocês. Então assim, já adianto, ontem até no ambulatório lá de trans, mas de vez em quando eu dava uma tossidinha, daí minhas alunas pegam no meu pé, né, professora, que isso? Pigarro. E aí eu falo, quando a gente tá com tosse, né, uma questão alérgica, ou quando é refluxo, às vezes não é o pigarro, nem sempre é hábito, né? Às vezes tem algum motivo ali que faça com que a gente precise pigarrear, né? Então, é isso aí. Bom, vamos lá, gente. Então, assim, bora então falar sobre o teleatendimento, né? Como que o teleatendimento pode nos ajudar. Então, deixa eu contextualizar, assim, como que surgiu. Não sei se vocês já fizeram teleatendimento alguma vez. O teleatendimento é aquele atendimento onde a gente faz online, tá? Então, o meu paciente, ele tá em outro lugar. Olha, eu tossindo. Eu estou num lugar, pode ser o consultório, pode ser, né, minha casa, dependendo da circunstância. E o meu paciente está em outro lugar, na casa dele, ou no trabalho, ou, sei lá, dando um curso em outro estado, como muitas vezes acontece. E o teleatendimento, ele viabiliza que a gente consiga atender os nossos pacientes, fazer a fonoterapia mesmo com os pacientes à distância, tá? Então esse é o teleatendimento. Então existem várias plataformas que a gente pode utilizar e eu sou muito, gosto muito de realizar isso, né? Essa modalidade de atendimento, e eu ainda escuto muito, assim, volta e meia eu escuto alguns fonos que falam assim, eu não acredito no teleatendimento, ou então assim, mas será que dá certo mesmo? E eu chego a brigar e falo assim, dá certo sim, né? Então, é desafiador? Sim, muitas vezes é desafiador, a gente se depara com situações novas, que a gente tem que achar algum jeito de contornar. Mas não é que isso seja ruim, é só uma coisa nova, é algo que ainda muitas vezes não tem os passos traçados, não tem o GPSzinho traçado, e algumas vezes
a gente vai se deparar com alguma situação que a gente precisa contornar, que a gente precisa achar um jeito de resolver, e tá tudo bem, né? Tudo que é novo acontece isso, assim. Então a gente tá aí nesse momento, digamos assim, histórico, meio que nessa questão de desbravar essa área. Eu acho que assim, a tendência é dar muito certo. Começou, não é que começou com a pandemia, o teleatendimento se popularizou mais, né, com a pandemia, com essa inviabilização, assim, da gente de realizar os atendimentos, os pacientes precisando de atendimento, e não, né, enfim, ninguém podia sair de casa, então, em função disso, popularizou-se mais, mas a gente já tinha uma resolução do conselho antes, tá? Então, eu já tinha até experiência em teleatendimento antes disso, assim, antes da pandemia. Mas aí veio a pandemia e, né, a gente meio que foi forçado a fazer isso, alguns gostaram, outros não, outros talvez ficaram sem atender por algum período, enfim. Acontece que ontem, até uma amiga minha, já há vários dias, tem uma amiga minha que tá me mandando mensagem perguntando algumas questões sobre o teleatendimento, que ela quer começar a fazer, mas ela tá insegura, não sabe bem por onde que vai, qual a plataforma, e ainda ela fica insegura porque ela não sabe, né, quais os desafios que vão vir pela frente. E aí mandei áudio para ela, falei várias coisas, e aí com isso eu pensei, olha gente, se tem gente com dúvida sobre isso, vou fazer uma live então sobre essa temática. Vou falar sobre esse assunto, vou abrir, e aí quem for assistir o vídeo depois, né, que não seja ao vivo, deixa também as dúvidas nos comentários, me conta as dificuldades que você já viveu, vou contar também algumas das minhas, para que você, né, já saiba o que fazer se acontecer com você. Então assim, ó, vamos compartilhar, vocês vão me comentando aqui, que depois em outros momentos eu vou respondendo, vou fazendo áudio no Telegram também, vou fazendo outras lives pra gente falar sobre esse assunto, tá bom? Então, esse é o contexto que nós temos. Hoje em dia, agora, né, atualmente, a gente não é mais obrigado a fazer o teleatendimento, né? Já voltou tudo presencial, né? Passou esse período aí da pandemia de distanciamento, a gente já consegue fazer tudo presencial, mas, gente, eu digo pra vocês assim, ó, que quem atende voz e não faz o teleatendimento acaba perdendo, sabe, oportunidades. O que eu vejo, assim, realmente na minha prática, porque eu atendo no município, né, de Itajaí, e aí tem muitos pacientes que vêm de outras cidades, vêm de Balneário Camboriú, Pissarras, Navegantes, e às vezes até já atendi pacientes de mais longe ainda. E o fato é que eles têm que enfrentar trânsito para ir e voltar ao atendimento. E eles gostam, né? Muitos gostam de ir ao atendimento presencial, mas às vezes acontece, olha, tem uma reunião marcada muito próximo do horário do atendimento, não vou conseguir ir. O que a gente faz? Então peraí, vamos fazer um teleatendimento, não vamos deixar de fazer o atendimento pelo paciente, né, gente? A gente tem que lembrar que, assim, uma coisa que eu vivo na minha prática é que, assim, ó, quando o paciente começa a faltar, depois da primeira falta, ele tem uma tendência a desengajar mais, né? Assim, faltou uma vez, não, já foi tudo bem, então acaba começando a faltar mais vezes. Então eu procuro não deixar, né? Quando ele me avisa, assim, que ele não vai poder ir, perdão, gente. Dependendo do motivo, assim, ou ele tá viajando, ou ele foi viajar, como agora nas eleições, foi viajar, não sei o que, para a cidade onde eu vou voltar e não vou conseguir chegar a tempo. Então, a gente faz um teleatendimento. Então, gente, entendam como isso auxilia no engajamento, né? E aí, assim, algumas objeções que alguns fonos têm é aquela questão assim, mas... Deixa eu pensar algumas objeções, assim. Uma que eu já tive, e às vezes eu até me deparo do tipo assim, mas eu não sou muito tecnológica, eu não entendo muito bem dessas tecnologias. Gente, sou eu em pessoa, tá? Pra mim é assim uma batalha eu ter que aprender um negócio novo, principalmente em termos de tecnologia. Foi assim um parto para mim ter que aprender ali na pandemia em 2, 3 dias fazer formação para
a aprender a dar aulas online, que até então isso não existia, a gente nunca tinha vivido. Então, eu sou esta pessoa que eu tenho dificuldade de aprender algo novo, tá? E mesmo assim eu consegui, sabe? Então vocês também conseguem. Hoje em dia tá até mais fácil, a gente tem várias plataformas, inclusive gratuitas, que a gente pode utilizar sem ser o WhatsApp, por exemplo, que é tão impessoal assim, que a gente pode utilizar via computador para fazer esse teleatendimento. Então assim, ó, realmente não é algo difícil, né? Mesmo quem não é, eu não sou tecnológica, não tenho equipamentos, gente. O que precisa é estar funcionando o som do computador e o microfone do computador. E às vezes o microfone do computador não está funcionando, aí compra um microfone que dê para conectar, não precisa ser de cara, assim, um microfone mega power, né? Um microfone carésimo. Não precisa, gente. Até assim, para questão de, já falei em outros vídeos com vocês também, até para fazer gravações para análise acústica, a gente já tem estudos que falam que pode ser um microfone mais simples. E aí a gente vai, mas como fazer a gravação no teleatendimento? Tudo isso vai ter solução, mas basicamente o equipamento, assim, todos nós temos, né? Em último caso, dá para fazer pelo celular também. Nessas plataformas, o Meet, o Zoom, por exemplo, dá para fazer pelo celular. Então, essa objeção aí de não ser uma pessoa muito tecnológica, ela acaba se dissipando, né? E a outra questão que muitas pessoas falam é que assim, mas no teleatendimento eu não tenho recursos, né? Eu não posso utilizar, por exemplo, fotobiomodulação, não posso utilizar eletroestimulação, não tenho o aparelho XY, não consigo fazer a massagem no paciente. Gente, o que acontece? Esse momento de você não estar lado a lado com o paciente, nada mais é do que ele vai ter que fazer, né? Ele não vai ter que fazer os exercícios diariamente. Você fono não pede para ele fazer todos os dias o exercício e você não tá com ele. Então você não vai estar todo dia lá fazendo massagem no paciente, fazendo mobilização de laringe, utilizando o equipamento X. Se você quer que ele precise, né? Se ele precisar usar algum equipamento como Respiron, o shaker, o Mindvox, se você achar que ele precisa diariamente, ele tem que comprar. Não vai também fazer, assim, não é que não vai fazer diferença, né? Faz sim, mas assim, não vai resolver toda a vida você usar aquele equipamento em uma sessão e depois ele não poder utilizar em casa, entenderam? Então, quer dizer, eu entendo que essa objeção do não ter todos os equipamentos disponíveis para fazer o online não se sustenta, tá? E aí, gente, aí vem uma coisa que eu ensino para vocês aqui, né? Que é, gente, o seguinte, ó, quando a gente tá fazendo um atendimento online, né, através de teleatendimento, o que sobra, né? Tira um recurso, tira outro recurso, tira não sei o que sobra, gente? Sobra o nosso raciocínio clínico de raiz, né? Aqui, ó, é nós fonos atuando com aquilo que a gente sabe, né? É isso, escolher o exercício ideal, escolher aquele exercício que vai fazer diferença para o paciente. Aqui não tem enrolação, não tem se esconder atrás do vamos fazer uma gravação, vamos fazer uma coleta ou alguma enrolação. No online não tem enrolação, né? Então por isso que, assim, talvez muitos não falem, mas às vezes o fato de não querer fazer um teleatendimento pode ser, às vezes, uma insegurança do ponto de vista técnico. Mas e se eu não souber orientar o meu paciente, tá? E aí é a gente que tem que resolver, vocês que vão ter que ir atrás do que tá faltando, né? O fato é que, assim, ó, não deixem de colher os benefícios que vocês podem colher com um recurso que está aí à nossa disposição, vou dizer assim, de graça, porque hoje em dia tem plataformas que vocês usam de graça, um atendimento ele não vai durar mais que 1 hora, né? Então essas plataformas elas têm a chamada, né, gratuita por geralmente 40 minutos, 1 hora, tá? Tomar uma água. Não é café, gente, é água, tá?
Então, assim, não deixem de colher os frutos por conta dessa insegurança. Então, se falta alguma coisa, vão atrás daquilo que falta. Vão atrás de estudar a questão da técnica, de estudar o exercício, de estudar as indicações das técnicas, tá? E aí, tendo essa coisa assim, esse raciocínio clínico aí de raiz, como eu digo, que é o nosso mais, é a coisa mais, eu acho assim, pura em nós, mais importante, né? Que ninguém tira de nós. Porque os recursos, muitas vezes o paciente procura na internet, a gente já viu, né? A gente imagina que vocês já tenham visto também, porque até um paciente meu uma vez me falou que um amigo dele comprou um curso online e aí ele pegou a senha do amigo e também fez o curso que ensinava não sei o que ensinava a cantar, que ensinava isso, aquilo. Então eles fazem isso, né? Pelo recurso por recurso, eles às vezes conseguem pela internet ou através de um vídeo, alguma coisa assim, mas o raciocínio clínico nosso é só nosso, né? É só nosso, é uma coisa que o paciente não vai conseguir em outro lugar, né? Então, enfim, essa coisa do raciocínio clínico a gente pode falar mais em outro momento, mas voltando então à nossa pauta, que é o teleatendimento. Então, vamos lá, gente. O que mais, assim, de objeções? Por que será que tem gente que não faz ainda, né? Então, vamos ver. Pode acontecer algo inesperado. Pode cair a internet. Pode cair a internet, mas aí vocês têm que combinar isso previamente com o paciente. Então, no momento que vocês acertam, o que eu faço? Vou contar para vocês como é que eu faço. Eu faço a avaliação do meu paciente e já no dia dessa avaliação, eu já passo para ele o termo de consentimento com todas as informações que são importantes, tempo de atendimento, o que acontece se ele atrasa, o que acontece se ele cancela, se ele cancelar em cima da hora, se ele não avisar, enfim, tudo que vai acontecer ao longo da terapia conforme as minhas regras, né? Então, o consultório de vocês, onde vocês atendem, as regras são de vocês. Se o paciente não está satisfeito, né, ele pode procurar algo que seja de acordo com a pretensão dele. Então, no primeiro atendimento eu já passo todas as informações e eu já falo também que se o paciente quiser em algum momento trocar o atendimento presencial pelo online, não tem problema, não tem prejuízo nenhum. Então, por exemplo, já aconteceu isso pra mim também, com pacientes assim, Mara, o trânsito tá péssimo, eu saí de casa agora, mas assim, eu vi que eu não vou conseguir chegar a tempo, então eu vou voltar pra casa e vou fazer teleatendimento, né? Então, eu já deixo isso dito na avaliação, no momento da avaliação. Que essa possibilidade ele pode, porque não tem problema, eu tô lá no consultório, tô naquele horário disponível para atender ele, por mim não tem dificuldade nenhuma eu ter que replanejar alguma coisa da minha sessão ou mesmo adaptar para o teleatendimento, tá? E também já combino a questão assim, se falhar a internet, o que acontece? Se falhar a internet, já me aconteceu de falhar a internet, deixa eu me lembrar, em um momento assim que a internet não estava muito bem ajustada, né, ali no consultório, mas aí combinei com a paciente, deu certo, não foi um atendimento tão bom assim, porque deu algumas travadas, mas aí no momento a gente já acionou a questão da internet ali, no próximo atendimento já deu certo. Mas assim, se falhar a internet no sentido de cair total, a gente, caiu e eu fiz a sessão só pela metade, e aí, o que eu faço? A gente já tem que ter combinado isso com o paciente, o que nós vamos fazer? O paciente vai pagar metade da sessão, então, ou você vai compensar aquele tempo de sessão em outro momento? Então, o que eu combino com eles é que eu compenso a sessão em outro momento. Nunca aconteceu ainda pra mim de cair, assim, o que aconteceu uma vez foi que um paciente acabou não conseguindo entrar no horário do atendimento dele. Foi aquele dia que teve aquele ciclone aqui em Santa Catarina, que faz poucos meses, até não me lembro bem, foi setembro, eu acho, teve um ciclone, e aí assim, esse paciente estava em Balneário Camboriú e lá foi bem pior o ciclone, ele ficou sem internet. Daí me avisou, né, conseguiu avisar, e aí falei, não, tudo bem, a gente faz em outro momento, né? Não foi uma falta, então a gente reagendou aquele atendimento para um outro momento. Mas assim, isso são coisas bem pontuais, são coisas bem raras de acontecer. No geral,
em questão de internet, assim, eu não vejo muito problema. A gente tem que se precaver, se precisar, né, conectar o cabo do teu computador, já faça isso, para tentar evitar de oscilar a internet. Que mais, gente? Teve uma situação que me aconteceu até de uma paciente que primeiro, né, gente, eu comentei antes que eu falei que eu não sou muito moderna, e eu tenho essa imagem de mim, sabe? Às vezes eu acho assim, eu não sou muito moderna, tipo, até na aula, às vezes os alunos comentam alguma coisa assim, da atualidade, né? Alguma coisa tecnológica, eu falo assim, gente, eu sou muito antiga, né? E essa paciente, um dia no consultório, o que foi que ela fez ainda? Não lembro, assim, o que foi que ela fez. Acho que ela tinha o relógio, aquele que conecta com o WhatsApp. Não me lembro, assim. Eu falei, nossa, que moderna você. Olha, eu ainda sou meio antiga, não sei o quê. E aí ela me disse assim, você se considera antiga, Mara, mas você foi a única fono que eu encontrei que faz teleatendimento, né? Porque era uma paciente que estava prestes a viajar, então ela queria uma fono que pudesse continuar atendendo ela depois dela viajar. Eu falei, é verdade. Não posso mais falar que eu sou antiga, né? Que eu não sou tão antiga. Mas enfim, essa é uma paciente que ela escolheu, né? Ela quis fazer o teleatendimento, ela procurou uma fono que pudesse atender online, já pensando nessa viagem dela. E ela, enfim, ela foi viajar, agora já foi, né? E o trabalho dela é um trabalho online, ela dá aula online, sabe? Então, assim, como ela dá aula online, ela tem alunos particulares e tal, ela investiu assim em comprar um computador muito bom, e eu demorei um pouco a descobrir isso, assim, e o computador dela, ele é um computador que ele filtra ruídos, olha que coisa, né? Então ela foi, um dia no meio do atendimento, ela foi me dizendo assim que, se a máquina de lavar tiver... falando aqui dos cursos, é verdade, né? Às vezes a gente nem se considera muito moderna, né? Mas a gente não enxerga muito bem as coisas que a gente faz, né? Mas é assim, né? A gente sempre tem a tendência de olhar para nós mesmos dessa maneira. Mas enfim, aí essa paciente comentando que assim, se a máquina de lavar dela estiver ligada, eu não vou ouvir, porque o computador dela corta ruídos. Eu falei, é mesmo? E ela, sim. E aí, gente, eu me dei conta porque, assim, com ela, uma dificuldade que eu tava tendo é que algumas técnicas eu não conseguia ouvir. Ela começava a fazer e aí ficava silêncio. E eu falava, tu tá fazendo? Sim, tô. Falava, meu Deus, será que é essa plataforma aqui que tá entendendo que esse som é um ruído e tá cortando? Porque também tem isso, né? Dependendo do som que a gente faz, a própria plataforma entende que é um ruído e corta, né? E o dela cortava muito, assim, só que eu adaptava, daí vai a gente, né, fazer dos limões uma limonada e vamos ver, tem esse problema, vamos resolver, vamos tentar resolver. Não vamos desistir, né, eu sou assim, ultimamente eu tô pensando assim, não dá pra desistir. É nos momentos de dificuldade, gente, que a gente consegue dar os maiores passos, sério mesmo. Eu tenho percebido isso ultimamente, nos momentos de mais dificuldade é que a gente tem muitas vezes as melhores ideias, a dificuldade passa, a ideia fica, o avanço fica, né? Então, assim, é nos momentos de dificuldade que a gente cresce. E aí eu fui adaptando, eu disse, bom, então vamos fazer o seguinte, vai fazendo o exercício me mandando áudio, daí eu vou ouvindo, né? Eu com o WhatsApp aqui junto, ouvindo, tá? E eu aí vendo, né, monitorando a imagem visual dela, fazendo o exercício, beleza. E aí, quando ela me contou isso do computador dela, eu falei, então não é a plataforma, é o computador. Aí já me abriu mais esse detalhe, assim, né? Pra gente pensar, tá, gente? Porque eu acho, assim, que cada vez mais a tendência dos computadores mais novos, mais modernos, é fazer isso, é tentar cortar os ruídos, né? Pra auxiliar as pessoas que gravam vídeo, né? Enfim. E ainda não tá, assim, perfeito, né, pra nós. Mas, enfim, as plataformas, em geral, elas não cortam tanto, assim. Já aconteceu pra mim de cortar um pouquinho alguma sonorização, por exemplo, fricativo, o finger kazoo, às vezes ele dá uma cortadinha, mas daí volta, né? Logo volta.
Agora, dessa paciente foi assim, a única vez que aconteceu. Eu queria compartilhar com vocês isso. Que mais, gente? Deixa eu pensar outras dificuldades. Se vocês quiserem... Ah, aqui, ó. A Paloma tá falando que o Meet também corta alguns sons. Eu percebi já pelo Meet. Tanto que agora eu tô usando o Zoom. O Zoom, ele é um pouquinho... Eu acho, né? Ele é um pouquinho mais estável. E aí, com essa paciente, eu usava o Zoom para testar. E eu tava em dúvida. Eu dizia, será que eu vou começar a usar o Zoom? Será que eu uso o Zoom? Porque ele tá cortando mais ainda que o Meet. E não, né? Era o computador dela. Então, com os outros pacientes, eu percebo que ele é melhor. O Zoom, ele é um pouquinho mais estável, assim, a conexão. Então, tô gostando bastante. E o Meet corta um pouquinho mesmo, principalmente esses sons, assim, mais de chiado, né? O finger kazoo, o que mais? Os fricativos, às vezes ele corta um pouquinho. Mas enfim, a gente vai contornando essas dificuldades, porque assim, é uma dificuldade muito pequena, eu acho, para o grande benefício que a gente pode ter, né? Então assim, eu, por exemplo, atendo pacientes que viajam. Tem paciente que viaja, que dá aula, que, enfim, trabalha em emissora de TV, e, enfim, a cada semana tá num estado diferente, fazendo alguma narração ou fazendo show. Então, assim, ó, se a gente for ficar limitado somente ao atendimento presencial, muitas vezes até o paciente, ele não vai conseguir ter acesso a uma fonoterapia, só se ele tiver 15 fonos, uma em cada estado, dependendo, né, se for aquele que viaja muito. Então, inviabiliza até para eles, né? Então, é uma coisa assim que eles gostam, né? E aí a gente consegue também, às vezes, ver o paciente numa situação fora do consultório, o que para nós é vantajoso também. A gente vê esse paciente muitas vezes no ambiente de trabalho dele, ou a gente consegue estar lá, digamos assim, lá, né, presente, fazendo com ele um aquecimento antes da performance dele. Então, assim, a gente, o leque, né, de oportunidades, de benefícios que isso traz, eu digo assim, muito mais para o paciente do que para nós mesmos, né? É muito grande. Então, assim, eu ainda considero que as dificuldades que a gente enfrenta ainda são muito pequenas em virtude, assim, desses benefícios que a gente pode ter. Deixa eu ver, estou em dúvida entre assinar o Zoom e o Meeting. Então, eu assinei o Zoom também, estava com essa sua dúvida, Paloma, e eu optei pela questão do Zoom até para a questão de aulas, né, para poder... eu acho que ele contempla mais funções. E tem uma vantagem, sabe, que eu vou contar até uma vantagem do Zoom agora, que eu me lembrei pelo que a Paloma falou. O Meet, se você vai, por exemplo, vai compartilhar uma tela, por exemplo, agora eu tô atendendo uma criança, né, então vou lá compartilhar uma tela de um jogo ou de alguma outra coisa, já atendo também paciente afásico, enfim, vou compartilhar uma tela com uma figura. O Meet, você deixa de enxergar o paciente, você só enxerga a tua tela que tu tá compartilhando. No Zoom, tu consegue enxergar o paciente e fica ainda numa telinha pequenininha, então isso é muito bom pra gente, porque daí a gente consegue utilizar aquele recurso, aquela imagem, né, enfim, e a gente consegue ver a resposta do paciente, a reação dele, a gente consegue manter a interação. Então, eu tô gostando bastante, né, do Zoom. Então, é o que eu aconselho agora. Gente, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Então, pessoal, acho que eu falei aquilo que eu tinha anotado. Comentem aqui, então, dúvidas, sugestões, situações diferentes que vocês também já passaram com o teleatendimento. E eu sugiro, assim, que vocês comecem, assim como a Paloma colocou aqui, né, que atendeu, que tá atendendo, que já tá aí, ó, em dúvida, escolhe uma plataforma, escolhe outra plataforma, então significa que já começou, né? Então, sugiro que vocês também vão pro campo de batalha e comecem a fazer o teleatendimento, tá, gente? E é isso, deixem suas sugestões também sobre mais temáticas que vocês gostariam que eu conversasse com vocês. E até a próxima, gente. Beijo!